Olá, o tema da nossa aula de hoje é governança em empresas familiares. Antes de entrarmos especificamente no tema governança, vale uma primeira reflexão de Steve Jobs. Ele diz o seguinte, que coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Dentro desse contexto, vale pensar e até mesmo imaginar que uma empresa ela pode ser idealizada por uma única pessoa, no entanto, para ela crescer e se desenvolver, ela demanda de mais pessoas, de mais colaboradores, de mais mentes pensando sobre aquele negócio, contribuindo para que aquele negócio cresça, se desenvolva, prospere. Pois bem, dentro desse contexto, Steve Jobs, com esse pensamento, Steve Jobs, ele obviamente ele tem uma realidade, o seu histórico permite afirmar que ele iniciou várias ideias inovadoras à época, para conduzir um processo de crescimento empresarial. Contudo, ele foi muito sábio para estruturar uma empresa de modo que ela tivesse a continuidade, a perpetuidade, sem necessariamente exigir apenas do seu idealizador, que neste caso é Steve Jobs. Bom, dentro desse cenário, nós podemos destacar que, no caso de uma empresa familiar, que normalmente ela tem uma estrutura pequena, que a gente chama de micro ou pequena empresa, o início é absolutamente normal e natural que o empreendedor ele inicie aquela atividade e às vezes ele envolva outras pessoas da família, às vezes ele envolve também pessoas dentro do seu ciclo, do seu contexto de amizade, e que ele normalmente também assume algum papel de liderança. Papel este que pode ser confundido muitas das vezes com o seu papel de liderança dentro do núcleo familiar. Contudo, se esse empresário, se esse empreendedor, ele chega ao ponto que ele é o chefe de família e dentro da empresa, um filho ou uma outra pessoa do seu núcleo familiar passa a desenvolver esse papel de liderança, já começa alguns conflitos que precisam ser muito bem pensados, discutidos e conversados para que a instituição família não seja prejudicada pela estrutura organizacional. E ainda nós temos um outro elemento, que é a propriedade familiar. Então vamos discutir separadamente, só para que vocês compreendam como que é complexo gerenciar essa estrutura de negócio, essa estrutura empresarial, considerando todo o núcleo familiar envolvido no negócio e também o direito à propriedade que essa estrutura familiar detém sobre uma determinada empresa. Bom, nós temos aí esses três entes, digamos aí, a família, temos também a chamada propriedade familiar e também a atividade, um negócio em si, atividade mercantil que é desenvolvida. Bom, quando se trata de uma família que constitui uma empresa e essa família ela também está envolvida nas atividades empresariais, ou seja, ela compõe o quadro de funcionário ou o quadro societal dessa organização, observe que nós temos papéis distintos dentro dessas estruturas. Então, uma coisa é o chefe da família, outra coisa é o chefe da empresa, outra coisa é o sócio majoritário daquela organização. Então, muitas vezes, esses papéis, eles se confundem, seja dentro do contexto familiar, seja dentro do ambiente empresarial, ou ainda dentro do quadro societal, dentro daquela organização. Então, o chefe de família nem sempre é aquela pessoa que contém a maior parte de cotas societárias da empresa, que como também pode não ser a mesma pessoa que gere, que seja o gerente geral daquela organização. Então, aí a gente já começa alguns conflitos,
sejam conflitos familiares, conflitos empresariais ou até mesmo conflitos relacionados à propriedade. Então, é o pai que, de certa forma, define algum tipo de papel dentro da organização, e aí o filho discute com o pai e fala: olha, mas você está definindo isso, mas você não é o gestor da empresa, é eu que gerencio essa empresa. Mas pode ser também que entre um terceiro ator, a mãe, a esposa, que diz que é o seguinte: olha, mas quem tem a maior parte das cotas daqui da empresa sou eu. Então, em tese, eu teria que definir tal direcionamento organizacional. Então, observe que isso pode ser um ambiente de muito conflito e de muita contradição também. Por isso que é importante que a empresa ela detenha de instrumentos, de diretrizes e de ferramentas possíveis para diferenciar contextos distintos. Então, o contexto familiar, eu posso ter o chefe de família, que é uma pessoa, a propriedade empresarial pode estar distribuída ou dividida, no qual o chefe da família não tem a maior parte das cotas empresariais, e ainda a gestão do negócio pode ser desenvolvido por uma terceira pessoa, por um terceiro ator, que não é quem tem a maior parte das cotas e nem mesmo é o chefe de família. Então, saber diferenciar esses papéis é algo complexo, por isso que as empresas familiares normalmente têm alguns conflitos que acaba gerando problemas não só na empresa, mas também na família, e também, consequentemente, gera aí algumas discussões e conflitos em termos de propriedade, de divisão da propriedade. Então, a proposta da governança é tentar separar esses contextos e definir e dividir muito bem os papéis de cada um deles, mas, sobretudo, se tratando do negócio e se tratando da empresa. Bom, então o que nós temos em termos de distinções perante esses três núcleos? Seja o núcleo familiar, seja o núcleo empresarial de negócio e também o chamado aí, o núcleo de propriedade. Você tem aquele membro da família que, porventura, ele não faz parte do negócio, ele não trabalha nesse negócio e também ele não é proprietário dessa empresa, ele não tem cotas de participação. Contudo, você tem aquele membro da família que ele não é funcionário daquela organização, porém ele é sócio, ele possui algumas cotas de participação dentro dessa estrutura empresarial. Como também existe aquele outro membro da família que ele não é sócio, ele não tem cotas de participação, porém ele está integrado no quadro de colaboradores daquela organização. Então, ele é da família e faz parte do negócio enquanto colaborador. E observe que nós temos ainda uma outra pessoa que ela é uma pessoa da família, ela está como sócio dentro daquela organização e também ela colabora com aquela organização. Ela desenvolve sua atividade laboral dentro daquela empresa. Então, observe que você tem vários elementos, vários fatores que precisam ser muito bem distribuídos das papéis. Como você também tem aquela pessoa que não é da família, que pode ser o sócio da organização e que não é o funcionário. É uma pessoa terceira que não é da família, porém ela tem cotas dentro daquela empresa e não trabalha naquela empresa. E tem aquela outra pessoa que ela não é da família, ela é sócio e também colaborador, e também funcionário daquela organização. E ainda, por último, nós temos o chamado, o não da família, ele não é sócio, porém ele tem um vínculo empregatício, ele é funcionário dentro daquela organização. Então, observe, são muitos atores envolvidos e cada um possui um papel distinto. Por isso que discriminar e definir quem deve desenvolver determinado papel dentro da estrutura da empresa é fundamental para que você consiga
gerenciar, que você consiga desenvolver essa organização sem causar um conflito familiar, sem causar uma disputa de propriedade por poder, por tomada de decisão. E aí a gente tem os instrumentos necessários e adequados para que essa organização se desenvolva. E um deles é a proposta de governança, é você separar a propriedade de gestão organizacional, é você separar os colaboradores da família, que de certa forma são proprietários desse tipo de organização. Então é muito importante fazer essa distinção e essa distribuição. Pois bem, vamos falar um pouco das características desses três ambientes, das características dessas três instituições. Então, nós temos aí algumas características da família. O que a família tem como característica e até mesmo alguns objetivos? Perpetuação da cultura e dos valores familiares. Você tem lá a figura do chefe de família. Você preza por desenvolver bem os relacionamentos familiares. Vocês têm alguns protocolos familiares, uma cartilha de respeito ao próximo dentro da família. Cada família, às vezes, tem uma forma de tratamento dentro da estrutura familiar. Existe uma necessidade de separação do que vem a ser a pessoa física e do que vem a ser a pessoa jurídica. Então, quando se trata de família, a relação do filho com o pai, da esposa com o marido, reza a cartilha da família. A família desenvolve uma cultura, desenvolve comportamentos dentro de uma estrutura familiar idealizada por uma família qualquer. Eu não vou entrar no mérito como que deve ser essa estrutura, mas a família decide uma estrutura de respeito, uma estrutura de convívio dentro da instituição família. Pois bem, só que existe a chamada propriedade. Então, você presente numa família que detém uma propriedade empresarial, você tem como foco preparar os herdeiros aí para, de certa forma, a sucessão dessa propriedade. Você tem aí como objetivo a manutenção do patrimônio, você constrói o patrimônio familiar e a pretensão, os objetivos é manutenção e crescimento e desenvolvimento desse patrimônio. No entanto, esse patrimônio ele pode ser distribuído não só para pessoas da família, do núcleo familiar, pode ter outras pessoas participando desse patrimônio, dessa estrutura organizacional, dessa empresa. Então, existem os acordos com os acionistas também, que devem ser atentados para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de observação, direcionamento, e as estruturas de serviços também, dentro dessa chamada propriedade, que no nosso caso aqui nós estamos falando de estrutura organizacional de uma empresa. E temos necessariamente um negócio que tem as suas características próprias. Então, o negócio ele tem a sua proposta de desenvolver, de geração de lucro, de crescer e assim sucessivo e assim por diante. Então, é importante considerar que gestão ela é um aspecto muito diferente de propriedade. Eu tenho maior número de cotas de uma propriedade. Olha, mas não quer dizer que você é a pessoa mais adequada para gerenciar esse negócio. Então, é preciso diferenciar esses papéis que têm características próprias. Então, o que uma gestão, um profissional de gestão, ele busca dentro da organização? Ele busca uma competência para desenvolver e aplicar e desenvolver os instrumentos adequados para o crescimento daquela organização, para o desenvolvimento daquela organização. Ele tem a competência necessária para definir quais são as ferramentas ou processos mais apropriados para que aquela organização prospere ao longo do tempo. Ele tem a obrigação de prestar contas da sua gestão, da sua forma de tomada de decisão dentro daquela estrutura organizacional. Ele tem, por competência também, um profissional da área de gestão, está atento às mudanças e propor adaptações, a mudanças de rumo, a novos portfólios de serviço ou de produto, porque são tendências de mercado. Então, esse profissional de gestão, ele precisa estar muito atento
para o desenvolvimento organizacional, considerando toda a conjuntura que essa organização está inserida. Então, ele precisa de liderança e poder para a tomada de decisão dentro dessa estrutura. Então, observe que a pessoa que está investida num cargo de gestor dentro da organização não necessariamente é a mesma pessoa que detém o maior participação no quadro societal daquela propriedade. E nem mesmo significa que seja aquele chefe de família. Então, a gente está falando de uma empresa familiar onde que precisa distribuir os papéis para que essa estrutura ela prospere, para que essa estrutura ela cresça. Bom, o que a governança ela vem propor para que minimize os conflitos dentro de uma estrutura de negócio? É você definir os papéis, estabelecer que o chefe da família nem sempre vai ser o chefe de gestão organizacional. O que detém maior propriedade, o maior volume de cotas da organização também não necessariamente vai ser aquele que vai direcionar a empresa para um crescimento dentro da estrutura de gestão organizacional. Então, a governança ela vem diferenciar esses papéis. E é importante considerar que dentro de uma empresa familiar, de uma estrutura onde foi constituída desde o início, lá, microempresa, passou por uma pequena empresa, chegou numa média e talvez seja uma grande empresa, se o gestor for um gestor centralizador, se aquele idealizador da ideia continua na gestão, é ele que toma as decisões, ele que, de certa forma, direciona e estabelece aí os objetivos organizacionais, sem uma política de sucessão, sem uma estruturação para distribuir os poderes decisórios dentro da organização, a saída desse gestor pode comprometer toda a perpetuação dessa organização. Então, essa charge ela é muito interessante, que está lá a morte chegando na sala da presidência organizacional e o presidente, droga, deve haver algum engano. Você só deveria aparecer daqui a 50 anos. Por quê? Ele não preparou a organização para conseguir se desenvolver, se perpetuar, mesmo sem ele na cadeira de presidência. Então, é muito importante que se pense nessa sucessão, nessa estruturação organizacional para que, se eu, idealizador, sair dessa empresa, essa empresa vai ter condições de perpetuar, porque eu estabeleci instrumentos, mecanismos e estruturei essa organização para que assim fosse. Bom, então vamos falar mais especificamente como que as organizações elas são criadas, elas têm aí aquela fase de consolidação e depois busca se estruturar para o seu desenvolvimento. Então, a empresa nasce normalmente com os sócios, né, os empreendedores, são aquelas pessoas que, quando se trata de uma empresa, sobretudo micro e pequena empresa, que às vezes você não tem uma estrutura financeira muito ampla, o empreendedor ele desenvolve vários papéis, ele compra, ele vende, ele operacionaliza. Então, é como se fosse o jogador de futebol, ele está em todas as posições ali, atuando para tentar desenvolver e emplacar aquele negócio. Então, nasce com esses empreendedores fazendo de tudo na empresa. Contudo, a partir do momento que essa empresa passa a se desenvolver e crescer, mais volume de trabalho, mais volume para a tomada de decisões, ele vai precisar desenvolver estruturas a qual ele pode delegar alguns poderes para que ele consiga ter esse desenvolvimento empresarial. E lembre-se, é importante considerar que algo muito democrático é o tempo. Os empreendedores também têm 24 horas por dia. Então, se uma empresa que ele idealizador, que tinha lá 5 funcionários, ele conseguia fazer as compras para a empresa, ele também vendia para os clientes, ele também operacionalizava a logística, a produção daquela empresa. A partir do momento que a empresa vai ganhando uma estrutura maior, um corpo, ele está chegando lá com 20, 30 funcionários, às vezes ele não consegue tomar as decisões de recrutamento, talvez ele precisa delegar as vendas
para vendedores, para consultores de vendas, para gerentes. Talvez o setor de compras precisa estar específico para uma equipe especializada naquilo. Então, ele vai ter que delegar essas funções, esses poderes, para ele conseguir estruturar essa empresa para o crescimento. Então, ele passa para um outro patamar. A empresa vai crescendo, ele começa a distribuir. Ele passa a desenvolver mais uma atividade de empresário. Ele vai, obviamente, opinar na criação da empresa, naquele produto, naquele serviço, mas ele vai distribuir algumas atividades para pessoas, delegar algumas funções para que essas pessoas tenham também sua autonomia nesse processo decisório. Então, normalmente passa a dividir, olha, tem o setor administrativo, tem financeiro, tem logística, tem comercial, tem de operações. Então, ele passa a desenvolver mais atividade empresarial de uma forma estruturada. Bom, com isso, ele vai formalizando também esses papéis. Olha, você era responsável por finanças, mas o volume financeiro está muito elevado. Então, vou criar uma diretoria de finanças. Vou ter o diretor de finanças, os analistas de finanças e vou distribuir essa estrutura para que fique melhor organizadas as atividades a serem desenvolvidas nesse setor. E assim, consequentemente, também para o comercial, operação, logística, TI, dentre outros. Bom, essa empresa, ela vai ganhando um formato, uma estrutura que, aos poucos, esse proprietário ele vai se afastando, porque ele vai precisar de um gestor profissional ou ele vai precisar subdividir ainda mais essa organização. Então, ele estabelece que, olha, quem vai ser o gerente geral da minha organização vai ser um profissional qualificado, capacitado, que tenha competência XYZ, que tenha um perfil tal, que tenha experiência tal. Então, ele faz essa definição buscando um profissional no mercado para estar desenvolvendo essas funções. Não quero buscar um profissional do mercado, eu vou tentar emplacar alguém da família. Aí tem um sinal vermelho. Essa pessoa da família, ela tem a competência necessária para aquele cargo? Se sim, ótimo. Mas você preocupou nisso, em preparar uma pessoa, uma sucessão para ocupar o seu lugar para a tomada de decisão? Se você não preparou, talvez colocar alguém da família seja um grande equívoco, porque essa pessoa, não por culpa dela, ou por má fé, mas ela não desenvolveu aquelas competências necessárias para estar desempenhando bem os papéis que foram subdivididos dentro desse contexto empresarial. Então, aos poucos, esse proprietário vai se afastando para decisões mais estratégicas e as mais operacionais, táticas de gestão, ele vai delegando essas funções. Bom, quando se passa por uma lógica onde que a organização já ganhou um corpo, uma estrutura, já tem os seus objetivos estratégicos, os herdeiros se proliferam, então você tem filhos, você tem lá outras pessoas que participam do quadro societário daquela empresa. Novos sócios podem ser aceitos, sobretudo quando você abre, por exemplo, uma empresa para capital, abre o capital da empresa, às vezes ações negociadas em bolsa de valores. Então, existe uma estrutura diferenciada, porque você vai ter lá os profissionais de gestão atuando para que essa organização se desenvolva, mas também você tem uma estrutura de decisão dos proprietários daquela organização. Então, o interesse é que perpetue essa empresa, mas você precisa estruturar essa empresa para que ela minimize os conflitos existentes, seja o corpo diretivo da empresa, ou seja, quem participa do conselho de administração, fiscal, quem são os proprietários majoritários daquela organização, e também a gestão, é quem desenvolve a organização, quem coloca a organização para funcionar, para crescer, para atender os propósitos qual ela foi criada. Então, você tem essa estrutura que, em algum momento, ela vem a chocar, que é a estrutura dos proprietários com a estrutura de gestão. E a governança corporativa, ela vem com essa proposta justamente para definir os papéis, dividir a tomada de decisão e autonomia dentro dessa estrutura para que não existam tantos conflitos e esses conflitos, obviamente, prejudiquem toda aquela atividade empresarial.
Bem, então aqui é importante a gente estabelecer alguns papéis, alguns elementos e características de cada um desses cenários que foram traçados, sejam dos gestores, sejam dos proprietários, porque muitos assuntos são assuntos sensíveis a serem discutidos, e não é porque eu sou filho do proprietário, porque eu sou neto do acionista, que eu vou ter direito a ser colocado em determinado cargo de gestão XYZ. Não. A proposta da governança é justamente buscar competência juntamente com as habilidades necessárias para estar desenvolvendo aquela atividade. Então, existem os chamados aí agentes orientadores e decisores, os outorgantes, que estão focados nas estratégias da organização, estratégia financeira, como que essa empresa vai estar alocada no mercado, quais serão os objetivos, as decisões de alocação de recursos, isso vai mais para desenvolvimento, vai mais para produção, vai para novos projetos, como que isso vai ser decidido e definido. Uma vez que na estrutura de gestão, o gerente de projetos, o gerente de marketing, o gerente de recursos humanos, cada um desses vão estar defendendo o seu grupo ou a sua pasta. E por isso que você precisa ter um conselho para estabelecer essas diretrizes e, de certa forma, direcionar tais diretrizes para os gestores e esses gestores executarem. Porque dificilmente você vai conseguir consenso se deixar apenas os gestores definirem o que a empresa vai seguir em termos de caminho, porque isso pode comprometer essa tomada de decisão, uma vez que os gestores eles têm esses interesses particulares das áreas no quais eles atuam. Então, existem os acionistas que estão buscando que essa organização ela pague melhores dividendos, tem valorização das suas cotas acionárias e assim por diante. E também os gestores, que às vezes querem melhorar a estrutura, mas implica isso em custo e uma série de questões que precisam ser discutidas, debatidas e tentado chegar a um acordo ou um referendo perante os atores envolvidos. Então, as decisões que maximizam as riquezas dos acionistas é algo muito focado pelo sócio. Isso é claro e óbvio. Decisões que maximizam os interesses dos gestores, melhores salários, melhor estrutura, mais qualidade no ambiente de trabalho. Então, tudo isso pode gerar um conflito de interesse onde que a empresa às vezes não consegue se desenvolver por uma espécie de má definição de papéis dentro dessa estrutura. Alguns temas polêmicos são decididos nesses conflitos entre proprietários e gestão. Recursos para capitalização, remuneração de executivos, serviços e consultorias, informações sobre resultados, oportunidades e riscos. Então, cada um vai buscar ali tentar propor para que aquela empresa atenda os seus objetivos. E esses objetivos nem sempre são comuns. Os acionistas, às vezes, buscam maior lucratividade de suas ações, enquanto os gestores eles têm um outro foco. Conflitos assim são absolutamente normais de acontecer. Bem, dentro da parte dos gestores, quem executa, eles tomam decisões empresariais na sua rotina de trabalho, eles precisam dominar o operacional da organização, eles precisam ter esse conhecimento profundo de gestão, profundo de mercado, e eles que implementam a estratégia. Enquanto os outorgantes eles traçam e definem as estratégias, quem implementa é a gestão e a parte operacional. Bom, vou estabelecer aqui um exemplo para vocês de algumas diretrizes de governança corporativa de uma empresa aí conhecida chamada Localiza, de locação de veículos, mas agora já também ela tem grande fatia de mercado dela, é revenda de seminovos também, locação de frota, dentre outros, ela diversificou, mas só para exemplificar para vocês como que é estabelecido o nível de governança, as diretrizes. A empresa ela tem lá a chamada transparência, ela tem lá os sites, tudo que é exigido, por exemplo, para que essa empresa ela enquadre o grupo empresarial que tem suas cotas sendo ofertadas na Bolsa de Valores, que no nosso caso é a B3, então existe lá algumas exigências para que essas empresas componham esse quadro de empresas que ofertam suas ações perante a Bolsa de Valores. Então,
Transparência é um elemento de governança. Ela tem lá todos aqueles itens relacionados à transparência, divulgação de resultados, processos seletivos para a contratação de gestores, prestação de contas, dentre outros. Então, nós temos lá equidade, existe código de ética, existe política de dividendo, ou seja, a partir do momento que você estabelece essas diretrizes, você contrata um gestor e ele não pode tomar uma decisão unilateral falando, olha, vamos zerar os dividendos da empresa porque eu acho que no segundo semestre não é cabível pagar dividendo. Isso não é uma decisão dele, isso é uma decisão de um conselho que, obviamente, ele pode estar sendo representado nesse conselho, mas você tem representação de sócio, você tem representação de acionistas, você tem representação dos colaboradores, até da sociedade civil e assim por diante. Então, existem vários modos de composição desse conselho. Essa empresa que tem esse perfil de governança, ela tem também suas prestações de contas, o accountability, que normalmente é utilizado o termo para essa prestação dentro do contexto de governança. Então, existe essa prestação de contas, existe como que é feito como que esses conselheiros eles são estabelecidos para tomada de decisão, como que as contas empresariais elas são revertidas, não existe essa reversão, o que é dividido entre os sócios, tem sócios majoritários, qual que é o formato de divisão das cotas de participação, tem as ações ordinárias. Então, tudo isso pode ser estabelecido dentro da estrutura de governança que foi criada para que aquela organização consiga se desenvolver. Então, observem que a proposta de governança, ela contempla não só essa diferenciação de propriedade e gestão, mas também, quando envolve empresas familiares, diferenciar, além de propriedade, gestão, também a família, para que não confunda os papéis dentro daquela estrutura organizacional. E como último elemento aí do exemplo da Localiza, tem o chamado compliance, né, a conformidade. Então, quais são os comitês de decisão, comitê de divulgação, comitê de gestão de pessoas, estratégias organizacionais? É uma divisão de poderes de forma a equilibrar essa organização, uma vez que, por mais que aquele seu idealizador, ele iniciou com aquela organização, ele iniciou aquela proposta, mas a partir do momento que a organização ela foi ganhando corpo e se consolidando, ela adotou instrumentos e ferramentas próprias para ela ter a perenidade ao longo do tempo. Bom, com isso eu deixo uma reflexão para vocês sobre a aula de hoje. Essa reflexão é de Peter Drucker, o chamado pensador moderno da área de gestão e administração. As únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. Reflito sobre isso em relação ao tema desenvolvido hoje sobre governança em empresas familiares. Até a próxima aula.